Oi, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre como que tava a América, assim, nos anos iniciais do século XX. Primeiro a gente tem que entender uma coisa. A gente vai voltar lá na Revolução Industrial, que você aprendeu uns anos atrás, se você está estudando isso agora. A Revolução Industrial, quem que fez ela? Foi a Inglaterra. O que foi a Revolução Industrial? Foi começar a ter indústria. Ela, produziu a indústria. Beleza, mas a segunda fase da Revolução Industrial, que aconteceu nos inícios do século XX, os Estados Unidos, começou a se destacar. E aí que ele começa a influenciar toda a América, incluindo Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Panamá, todas essas paradas que a gente vai explicar agora. Primeiro a gente tem que entender que os países eles estavam começando a industrializar. Se eles não eram industrializados, eles iam começar a se industrializar. Os Estados Unidos, né, obviamente, eles já tinham se industrializado. Mas o Brasil, o México e a Argentina, que eram as outras três principais potências, estavam começando a entrar no pique de maratona para quem se industrializa primeiro. Os Estados Unidos, como falei anteriormente, ele influenciou a América Latina e a América inteira, e ele manda no mundo inteiro até hoje, mas beleza. Como que ele influencia isso? Nós temos três pontos, três aspectos que nós temos que ressaltar. A doutrina Monroe, o que é essa doutrina Monroe? Pensa assim, antes a Inglaterra, ela era a única industrializada. Veio os Estados Unidos e se industrializou também. E a América, ela tinha muito conteúdo, ela era um país não, desculpa, um continente com um potencial muito grande. Então as duas estavam, brigando pra ver quem ia ficar com a maior parte, com a maior influência sobre a América. Os Estados Unidos, ele queria a América toda pra ele, porque ele dizia América para os americanos. Mas quando ele dizia isso, não se engane, americanos pra eles são os estadunidenses, tá? Eles são tão mimimi que acham que americano é um termo usado só pra eles. Então, ó, se liga, acorda. Mas beleza, a doutrina Monroe, o que foi então? O quê? A Inglaterra não, a Europa queria influenciar na América e os Estados Unidos disse, não, quem vai influenciar na América é eu, Estados Unidos. Então, numa definição, a doutrina Monroe foi contra a influência da Europa sobre a América, pois os Estados Unidos não queria isso. Depois disso, vamos falar do que eu falei agora, sobre América para os americanos, que é o destino do manifesto. Quando os Estados Unidos eles chegaram na colônia, ou seja, onde é o atual Estados Unidos, eles criaram essa doutrina para quê? A ideia deles era assim, imagina que eles chegaram nesse cantinho aqui dos Estados Unidos, eles chegaram aqui no Oceano Atlântico, mas eles queriam chegar lá no Pacífico, para dominar todo esse pedaço de terra que tá aqui nesse meio. Então qual que foi a justificativa que ele deu? Quando eles chegaram aqui, ele falou que falaram que Deus tinha dado aquela terra para eles e que era uma América para os americanos, uma América para eles estarem colonizando e explorando todo o seu ouro. E aí que ficou conhecida como a nossa frase que a gente diz. Essa tese ela foi formada por jornalistas, por várias coisas, mas a expressão só veio se caracterizar muitos anos depois, então é só um ditado popular. Ou seja, os americanos queriam dominar a América, entendeu? Eles iam, a América é nossa, pronto, a gente chegou aqui, a gente tem dinheiro, o que você vai fazer? Você vai querer me atacar? Não dá, porque eu sou fodão, entendeu? Eu sou Estados Unidos da América, bitch. Entendeu? Essa era a questão. Isso era o destino manifesto. Aí nós entramos numa problemática. Lembra que eu falei agora, vai me bater? Pensou nisso daí? Tinham países que não queriam que os Estados Unidos estivessem influenciando eles. E os Estados Unidos adotou uma política que se chama Big Stick, ou seja, o grande porrete, a grande porradaria, uma tradução mais bonita assim para se dizer. O Big Stick foi o quê? Beleza, vamos fingir que tu é um... esse lado vai ser um país e aqui vai ser Estados Unidos. Cara, eu sou de um país aqui, eu tenho um minério, mas eu não quero os Estados Unidos aqui, eu não gosto de americano, tem que falar espanhol pra vir me colonizar, eles falam tudo inglês, eu não entendo nada. Cara, mas eu quero a tua riqueza e você vai ser obrigado a dar pra mim. Não, eu não vou não. Pronto. Não sei se deu pra entender, mas essa era a ideia. Se você se negasse a aceitar a ajuda dos Estados Unidos, ou seja, a sua influência dentro do seu país, ele administrando as coisas, você literalmente iria pro saco, iria pro brejo. Ou os Estados Unidos ia fazer uma intervenção militar, ou ele ia fazer um bloqueio econômico, ou seja, ele ia te ferrar, digamos, nessas palavras. E um dos principais países que os Estados Unidos fizeram essa treta aí foi Cuba e Panamá.
Panamá, antes, hoje, pra quem não sabe, o canal do Panamá, depois pesquisa aí no Google, no tio Google, porque ele dá muitas respostas, que antes aqui tinha a América. Aqui era o Brasil. Eles tinham que dar a volta lá por baixo da América, passar perto lá dos polos e vir aqui pra chegar nesse ponto X. Eles pegaram, cortaram um caminho de terra aqui no meio, onde fica o Panamá hoje em dia, e pá! Eles só atravessam com o navio ali. E aí depois você pesquisa direito sobre o canal do Panamá. Mas isso foi de suma importância para a navegação. E a Europa antes, ela já queria fazer o canal do Panamá, mas só que o Panamá pertencia à Colômbia. Mas a Europa não teve condição financeira de estar financiando, de estar bancando essas obras. Mas aí veio os Estados Unidos, opa, isso me interessa, hein, eu tenho produtos aqui e eu quero levar eles lá pro outro lado, e eu quero ter facilidades, né, assim, lado pro outro. E ele chegou lá na Colômbia, beleza, Colômbia, e aí, tu vai deixar fazer o canal aí pra mim? Porque, né, porque eu tenho money, tu não tem? Não, eu não vou deixar você fazer. Pronto, Estados Unidos pegou, falou, Colômbia. Foi lá, ajudou o Panamá com o exército, o Panamá virou independente da Colômbia e os Estados Unidos assumiu a obra do canal do Panamá. São muitos anos depois que o Panamá realmente teve total influência sobre o canal, porque antes quem administrava os Estados Unidos, os lucros iam todos para os Estados Unidos, agora pertence ao país do Panamá. E também nós temos Cuba. Cuba, entenda assim a seguinte questão. Cuba antes era uma colônia. Né? A maioria dos países aqui era uma colônia. A colônia, Cuba, era da Espanha. E na época nós tínhamos açúcar. Açúcar era uma produção muito boa. O Brasil participou do açúcar, quase toda a América participou do açúcar porque dava dinheiro para as metrópoles, ou seja, quem colonizava as terras. E quem fazia isso era a Espanha. Mas o tempo estava se passando e como nós já estamos no século XX, a Espanha tinha que inovar. E ela deu autorização para Cuba vender sozinha o açúcar dela. Pra ela tá ganhando dinheirinho, beleza, construindo um estado aqui, bonito e tal. E a partir do momento que ela fez isso, ela começou a negociar com os Estados Unidos. E quando ela fez a negociação com os Estados Unidos se interessou, porque a Espanha deu brecha, agora eu vou influenciar aquele país. Eu vou pegar aquele país e beleza, vou dominar toda aquela região. E foi isso que aconteceu. Aí ele pegou e ajudou Cuba a ficar independente, beleza, fez isso. E quando ele fez isso, ele criou uma linda emenda chamada Emenda Palácio. Quando ele criou a Emenda Palácio, queria dizer o quê? A Emenda Palácio era uma emenda assim, tipo assim, aqui tá minha colinha, que estava dentro da Constituição de Cuba, que dizia que os Estados Unidos podia tomar todas as decisões políticas, militares e econômicas que eles bem entendessem sem nenhuma contradição do governo cubano. Aí que chocou as ideias, chocou depois em 1950 ali, por quê? Porque eles estavam cansados, os Estados Unidos disse o quê? O país de vocês é meu, vocês são meus reféns agora. Entendeu a questão? Por isso que depois os dois têm uma rincha muito grande, aquela coisa Cuba versus Estados Unidos, míssil apontado para Cuba, beleza? E resultou nisso daí. Ou seja, os Estados Unidos ele queria o total controle de tudo que ele visse na frente dele. E também nós temos outras revoluções que aconteceram nesse mesmo período, que é a Revolução Mexicana, que nós temos a Revolução Sandina, a de El Salvador, Bolívia versus Paraguai. E Bolívia versus Paraguai é uma coisa muito interessante de estar se falando. Bolívia versus Paraguai era a questão seguinte. Nós não tínhamos fronteiras muito bem definidas ainda entre Bolívia e Paraguai. E nessas fronteiras não definidas nós tínhamos petróleo. Petróleo mandava em tudo. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que os dois países começaram a brigar entre si. Esse acontecido ficou conhecido como a Guerra do Chaco o Paraguai ganhou essa guerra, então ele tem algum petróleo, mas depois isso não evoluiu tanto. Por quê? Porque os Estados Unidos vem e controla boa parte desse petróleo, então acaba que o lucro não vem totalmente pro Paraguai. E também, né, o Paraguai já não era um país que conseguia se reerguer desde a Guerra do Paraguai, essas coisas aí, ele não conseguiu se reerguer, mas é um fato interessante, né, porque, né, a gente só fala dos Estados Unidos, não fala aqui da nossa América, né? Mas beleza. Então, bem dizer, o que você tem que entender disso? Os Estados Unidos quer mandar em tudo, ele faz de tudo, ou ele vai
pegar tua economia, ou ele vai fazer um bloqueio comercial, ou ele vai ele vai usar métodos militares. Quem estava crescendo na segunda revolução industrial era os Estados Unidos, e os outros países estavam tentando imitar a Europa ou os Estados Unidos, ou seja, tentando se industrializar. Por exemplo, o Brasil começou a botar iluminação pública, tentou o sanitarismo urbano, a Argentina instalou o metrô, o México também instalou o metrô. E assim eles começaram a evoluir porque o tempo estava se passando e esses países estavam ficando para trás. E eles não poderiam ficar para trás porque eles tinham uma potência muito boa, eles tinham um propósito muito bom, eles eram um bom prospecto para os Estados Unidos. Então, bem dizer, esse é o contexto que você tem para começar a entender o que acontece no século XX e no século XXI. Muito obrigado, deixa seu like se tu quiser. Só se tu quiser. Eu não sou obrigado a nada, entendeu? Constituição diz, você é livre para ir e vir aonde você quer, fazer o que você tem interesse. Então, tchau.